Abraão se deparou por várias circunstâncias da vida, mas a promessa de Deus nunca jamais saiu do coração de Abraão. A promessa de Deus, ele reinava sobre a vida de Abraão, até que num dia Abraão teve um filho, cujo deu o nome a este filho chamado de Ismael. Mas esse Ismael não era o filho da promessa, e assim esse Deus se levantou e deu a ele outro filho, cujo nome era Isaac. Era Isaac, esse filho da promessa. E assim Isaac, ele teve dois filhos, chamados esse de Jacó, e outro nome era Esaú. O nome Jacó, ele fala de muitas coisas, mas nenhuma coisa boa ele representa. O nome Jacó fala de maldição, o nome Jacó fala de coisas de sepultador, o nome Jacó fala de enganador, o nome Jacó fala de várias coisas ruins. Nenhuma coisa boa há no nome de Jacó. Era esse Jacó que Deus, ele carregou sobre si a marca de um verdadeiro crente. Carregou sobre si a esperança de num dia Deus lhe abençoar. Carregou sobre si a esperança de num dia Deus falar com ele. Carregou sobre si a marca de num dia esse Deus se levantar sobre ele. E assim Jacó caminhou. E assim aconteceram vários eventos sobre a vida de Jacó. Mas uma coisa me chama a atenção e uma coisa que quero lhes compartilhar. É que quando Jacó estava no monte, cujo nome posterior chamou deste lugar de Peniel. Este Jacó se encontrou com o próprio Deus. Este Jacó lutou com o próprio Deus. Era este método chamado de teofania. O que é teofania? Era o próprio Deus se convertendo, ou Deus se transformando em homem e habitando entre nós. Era esse o próprio Deus que estava naquele monte. Era esse o próprio Deus que lutou com Jacó. Era esse o próprio Deus que entrou em disputa com o próprio Jacó. E Jacó disse a Deus que eu não te deixarei sem tu me abençoares. Eu não te vou soltar sem tu me abençoares. Uma coisa que eu quero deixar nesta tarde é o seguinte: Deus quer pessoas firmes, pessoas que estão focadas naquilo que elas querem, pessoas que estão focadas naquilo que elas precisam, pessoas que estão focadas no seu sonho. Jacó estava focado naquilo que ele queria. Jacó sabia o que ele queria. Ele sabia o que significava o seu nome. Jacó sabia o que significava a sua história. Jacó queria uma nova história. Na medida que você entrou por aquela porta, eu quero te pedir uma coisa: que você, ao ser neste lugar, não aceite jamais ser neste lugar do mesmo jeito. Jamais aceite ser neste lugar como você entrou. Ser neste lugar totalmente diferente. Ser neste lugar transformado pela palavra de Deus. Que esta mente deve dizer glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E então esse Jacó foi abençoado. E o sonho passou a ser Israel, que significa muita coisa boa, que significa prosperidade, que significa as maravilhas do alto, que significa várias coisas maravilhosas. E assim Jacó teve 12 filhos, mas sim teve uma mulher. Mas na história não conta muito a história das mulheres, mas ele conta como 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel sai um sanador, sai o que marca a sua história. É esse Josué que levado a castigo vai para o Egito, e ao decorrer do tempo esse Jacó é dado um cargo no seio do povo do Egito. É esse Josué chamado de governador do Egito. É esse José que vai levar os seus irmãos passando a fome e trazer ao Egito. Mas com o passar do tempo e com o passar dos anos, José morre. E morrendo José, juntamente com aquele na qual havia lhe chamado para poder governar, para poder reinar ao seu lado, Faraó também morre. E assim se levanta outro Faraó, que não conhece da aliança que tinha José com o Faraó antigo. E esse Faraó que vai nascer, ele vai colocar o povo de Israel em cativo. Ele vai colocar o povo de Israel na escravidão. Eles que vão se passando cerca de 430 anos, o povo de Israel em escravidão. Eles que vão se passando 430 anos, o povo de Israel vivendo miséria. O povo de Israel lambendo boda, comendo de resto do povo do Egito. E quando se passa esses 430 anos, Deus vai levantar um grande homem. É chamado esse homem Moisés. É chamado esse um libertador. É chamado esse libertador do povo de Israel. É chamado esse, por a maioria, um dos maiores líderes da história. É esse um libertador
que vai tirar, por intermédio do Espírito Santo e de Deus, vai tirar o povo de Israel do cativo para a terra prometida. Mas ele não vai chegar lá. E ao decorrer do caminho vai se levantar um outro homem, cujo nome era José. E José vai morrer. E assim vão se levantar vários e vários homens. E são esses homens considerados de juízes. E toda essa história vai chegar aqui, no livro de Juízes. É esse livro de Juízes que retrata a história do povo de Israel na terra prometida.